e proteção contra desmatamentos e queimadas, e se flexibiliza as leis de proteção ambiental. Talvez um dos exemplos em que essa parceria Bolsonaro e Ricardo Salles, que a gente pode ver assim, de bate-pronto, é a demissão do Olivete Azevedo, que era o ministro do IBAMA, que promoveu a operação de prisão de garimpeiros na região do Pará, e depois disso, por represália do próprio governo Bolsonaro, ele foi demitido. A mudança na legislação sobre o carregamento e exportação de madeireiras. Antes, os carregamentos de madeira só poderiam ter saída desses carregamentos com a autorização do IBAMA, isso já foi desmontado. E agora só com a baixa aprovação da Receita Federal. E você já mostra que, então, a exploração de madeiras ilegais passa a ser legitimado, permitido, incentivado pelo próprio governo. A anistia para os garimpeiros e madeireiros que explorem a região da Mata Atlântica entre o ano de 2018 e 2019. Então você já percebe que o descaso com o meio ambiente, o descaso com o regime de proteção ambiental. E para coroar todo esse avanço, todo esse desmonte no meio ambiente, tem a medida provisória 910, que é a medida provisória que dá a chancela para os ataques às regiões quilombolas e das reservas indígenas, que dá a chancela e legitimação para os avanços na ocupação de terrenos públicos por garimpeiros, né? Ou seja, dá todo o suporte para que avanços ilegais em ocupações de terrenos públicos por garimpeiros e madeireiros. E isso tem um resultado claro, gravíssimo, que é a destruição da floresta amazônica. E a gente também perde, né, no sentido econômico, né, porque a gente perde investidores. Sabendo de que o movimento é de destruição da floresta amazônica, o resultado é a perda de investidores, porque ninguém quer se aliar a uma imagem de destruição, a uma imagem de desrespeito ao meio ambiente. O segundo ponto do avanço das medidas autoritárias pró-capital e desmonte, né, de toda uma seguridade social, ambiental, é em relação à economia e o mundo do trabalho. E aí se aproveita dessa situação, desse risco de crise, para lançar a retórica do sacrifício. A retórica do sacrifício nada mais é do que uma medida de tentar esconder os verdadeiros interesses, que é a destruição da seguridade e da proteção social. E é o desmonte total das relações de trabalho. E aí a gente percebe isso. É o capital se sobrepondo aos interesses do mundo do trabalho, as garantias sociais mínimas de seguridade social e de proteção, até física, do trabalhador. E aí a gente percebe que é um governo voltado para a socialização das perdas e a apropriação das riquezas nas mãos de 1% da população, e principalmente dos bancos, do mercado financeiro, é quando o governo lança um pacote econômico destinado aos bancos de 1,2 trilhão, enquanto isso demora nos repasses do auxílio emergencial de R$600 para uma população que está desesperada para minimamente comer, se estabelecer e ficar dentro de casa. Vale ressaltar que esses R$600 foi uma pressão do Congresso e dos movimentos de esquerda, sobretudo, mas que o Bolsonaro tenta capitalizar a todo momento, embora não pague. Antes, se você lembrar, no início, o Bolsonaro queria pagar apenas R$200 para os trabalhadores informais, com uma pressão da oposição, capitaneados pela esquerda, sobretudo, para criar esse auxílio emergencial de R$600 e que Bolsonaro demora a fazer esses repasses. Então, ao mesmo tempo, Bolsonaro e Paulo Guedes, lógico, ao mesmo tempo que dá 1 trilhão aos bancos, demora nos repasses e ainda avança na destruição do servidor público. Há um processo de congelamento, né, dos salários de servidores públicos de várias categorias. Então,
Além disso, o Bolsonaro lança uma medida provisória chamada 927, em que ele pretendia tirar, suspender 4 meses de trabalho de salário dos trabalhadores. Pega o artigo 39 dessa medida provisória, diz que se você se contrair Covid-19, ela pode ser demitida, uma vez que a SMP não considera o Covid-19 como uma doença vinda do trabalho. Então você corre o risco de ser demitido. Então, capital sobrepondo-se ao trabalho sempre. Além disso, Paulo Guedes e Bolsonaro lançaram uma PLP 39, em que tenta empacotar as dívidas dos entes federados, dos municípios e dos estados, para as mãos dos bancos. Então é mais um mecanismo de acabar, de desmontar o poder de investimento do Estado, de tirar o caráter mobilizador do Estado de investimento, de financiamento, de interventor para combater as desigualdades e as irregularidades históricas, né, as desigualdades sociais e regionais, para pegar esse dinheiro e colocar na mão dos bancos. Então é um cenário, Paulo Guedes, é um projeto basicamente destinado ao enriquecimento ilegal e do capital financeiro, desmontando toda a rede, desmontando, sucateando, sugando todos os recursos públicos do Brasil. E, além disso, tem o terceiro ponto, que é o ponto político. Bolsonaro, ele aproveita dessa situação, já que está essa crise econômica atrelada a uma crise de saúde, está fazendo com que o Bolsonaro fique mais isolado. Ele está aproveitando essa situação para a sua guerra particular. Ele tensiona o debate, empodera a sua base social de apoio, que gira em torno entre 25% a 30%. E como é que ele faz isso? Bem, a gente precisa relembrar que antes da pandemia a gente tinha um cenário de 13 a 14 milhões de desempregados, 38 milhões de pessoas, entre 38 e 40 milhões de pessoas na informalidade e 55 milhões de pessoas na extrema miséria. Além disso, o dólar estava disparando, chegando a R$5. Então, todo esse cenário de pandemia, todo esse cenário precisa criar um bode expiatório para esconder essa crise financeira e econômica. Então, a pandemia foi algo importante para o Bolsonaro criar atrito, criar sua narrativa de ódio. E aí ele coloca a culpa onde? Nos governadores. Ó. Esse isolamento social, esse isolamento social que os governadores estão promovendo, está acabando com a economia. Eles são os culpados e não eu. E assim ele ativa a militância, empodera a sua militância para protegê-lo de um impeachment ou de uma cassação. E, além disso, há um projeto autoritário, violento, muito mais forte, que é a ideia de fechar o Congresso, de fechar o Supremo Tribunal Federal. Então, um projeto ditatorial, autoritário. E é isso que está por trás da retórica economia ou saúde. Bolsonaro quer estimular as pessoas a quebrarem a quarentena, agradando os empresários, que são seus apoiadores. Por exemplo, aquele decreto que ele diz que trabalho e academia fazem parte de serviços essenciais, faz parte desse projeto, né? Esse apoio de empresários que o apoiaram, que durante a campanha de 2018 ele está retribuindo. E também serve para que muitas pessoas quebrem a quarentena, quebrem o isolamento e tensionem o conflito com os governadores. E, além disso, é um projeto autoritário dele, né? É um projeto violento, ditatorial, que quer empoderar, que quer insuflar suas milícias digitais, suas milícias físicas, suas milícias de apoio político para encaminhá-lo a uma ditadura personalista em que ele feche o Congresso, feche o STF e, ao mesmo tempo, constranja, né, os outros políticos a tentarem um movimento de impeachment ou de cassação. Então, é um projeto, portanto, ele está aproveitando esse cenário de instabilidade política
para gerar uma instabilidade na saúde, para gerar uma estabilidade política e social. Só assim ele se manter no governo e se manter como presidente e, quem sabe, fazer seus arroubos violentos e que quebram, né, a nossa frágil democracia. Por enquanto é só isso, e em frente contra o fascismo.